Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é sua colega Angélica. Eu fiquei responsável aí de fazer a introdução e a primeira parte da apresentação do nosso trabalho. E, primeiramente, eu quero apresentar os componentes do nosso grupo, que seria eu, quem vos fala, a Johanna, a Simone, a Tainá, a Maria da Graça e a Raquel, tá bom? Para introduzir o tema, eu vou começar, eu já vou pedir para vocês, se puderem acompanhar, abrir a Bíblia com a gente aí, lá em Deuteronômio, capítulo 32, o verso 10. Deuteronômio, capítulo 32, o verso 10. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fosse a menina dos seus olhos. O tema que a gente vai abordar aqui hoje é a educação de Israel para os dias atuais. Essa educação ela já era desenvolvida por Deus, né, lá no Éden, com o casal Adão e Eva. E Adão, sendo filho então de Deus, ele era instruído por ele também. Então, a centralização dessa educação ela era da família. E Deus, ele, depois da queda que infelizmente ocorreu, né, a família se torna representante de Deus na terra e passa a ser instruída por Deus, que seria o maior instrutor, e daí a família representa a escola aqui na terra, né, e os alunos seriam seus filhos. Depois da queda, então, essa educação ela continuou sendo transmitida para o povo de Deus aqui na Terra, e o povo de Deus tinha que passar adiante, isso era de pai para filho. E essa educação, Deus já queria passar para o povo dele uma educação de um nível mais superior, né, um nível mais completo, mais integral, onde ele estaria preocupado em estabelecer um caráter mais puro no ser humano. Aí nós temos também um momento em que Deus tira o povo do Egito, como que era a escola no deserto, né? Aí o povo que estava lá cativo no Egito, Deus vai lá, livra eles, né? Moisés, como seu conduto aqui na terra, promove essa libertação do povo de Deus, e então ele começa a ter um contato direto com Deus, onde Deus passa as suas instruções, os seus ensinamentos, e Moisés começa a passar para o povo essa educação no deserto aí, por conta desse paganismo que eles já estavam sendo submetidos, e também era algo muito forte neles. Eles chegaram aí no Monte Sinai, né? E devido a tantas reclamações assim, o Moisés subiu ao Monte Sinai, e Deus então declara para Moisés a sua lei, e como forma também de representação da sua presença na terra. Nesse momento, para esse povo que não conseguia ver de forma assim abstrata, vamos dizer assim, eles queriam algo concreto para adorar, para ver. Deus pediu para que instruiu Moisés a fazer a construção de um santuário. E nesse santuário, né, a construção dele ali, é interessante notar que Deus ele instruía Moisés para que o povo dele se dividissem, né, criassem líderes ali, para que os líderes pudessem coordenar o povo de Deus, né. Podemos verificar que após a construção do santuário, né, a gente vê uma aprendizagem mais prática, né? E também, né, a gente consegue perceber que Deus, ele também traz ali as questões sanitárias, de higiene sanitária, e deixou claro para o seu povo ali que esses cuidados com higiene, eles representariam a permanência ou não de Deus no meio deles. Também apresentou um regime alimentar para o povo que estava ali, para que o povo compreendesse que Deus estava no controle de toda a situação e de que a promessa era válida para eles, né? Também nós temos também a observação ali da música no ensino. Podemos perceber que nessa época o povo cantava muito, e legal é que eles faziam músicas com a lei,
Então eles cantavam muito sobre a lei de Deus e assim eles gravavam na mente o que era certo, o que era errado. Qual era o propósito da disciplina de Deus, então, né? Deus, ele era um modelo de conduta para o povo, e o povo recebia os resultados por seus esforços e obediência. O propósito da disciplina de Deus era estabelecer um caráter mais puro, um caráter mais digno, mais fiel, e também que o povo observasse a questão do perdão dos pecados e queria que o povo e também que o povo acreditasse na promessa que ele fez. Com relação às lições práticas da educação de Israel, podemos citar que nas leis confiadas a Israel, deu-se instruções claras sobre a educação. Deus tinha se revelado no Sinai a Moisés como misericordioso, piedoso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Esses princípios, incorporados em sua lei, os pais e mães em Israel deveriam ensinar aos seus filhos. Não como uma teoria, mas os pais que desejassem comunicar essas verdades deveriam praticar seus princípios, refletindo o caráter de Deus na retidão, e assim eles impressionariam aos outros. A verdadeira educação não consiste em forçar a instrução em uma mente despreparada e não receptiva. As faculdades mentais e o interesse deveriam ser despertados, e isso o método divino de ensinar tomava em consideração. Como meios de educação muito importantes, também podemos citar as celebrações e festas do povo de Israel. Na vida usual, a família era tanto escola como igreja, e os seus pais eram instrutores tanto em assuntos seculares como também em assuntos religiosos. Mas 3 vezes ao ano, ocasiões para reunião social e culto eram feitas. Primeiramente em Siló e depois em Jerusalém, que aconteciam essas reuniões. Enquanto viajavam, as experiências do passado, as histórias em que velhos e jovens gostavam muito eram recontadas para as crianças hebreias. Eram cantados os cânticos de encorajamento da peregrinação deles no deserto. Os mandamentos de Deus também eram entoados, juntamente com a influência da natureza e a associação humana. Tudo o que eles aprendiam ali ficaram gravados para sempre na memória dos jovens e das crianças. As cerimônias testemunhadas ali em Jerusalém, em conexão com o culto pascual, como, por exemplo, as assembleias noturnas, os pés calçados, bordão na mão, a refeição apressada, cordeiro, pães asmos, as ervas amargas, a repetição da história do sangue aspergido, o anjo da morte, a grande marcha para a saída da terra do cativeiro, tudo isso era propício para estimular a mente e impressionar o coração. A festa dos tabernáculos, ou da colheita, com as suas ofertas dos pomares, dos campos, os seus acampamentos, suas reuniões sociais, também como seu sagrado culto comemorativo e com a generosidade hospitaleira, né, com os levitas, os seus filhos, os estrangeiros e os pobres, reerguiam o espírito de gratidão para aquele que tinha coroado o ano com a sua bondade. Em cada ano era totalmente ocupado um mês desta maneira. Pelos israelitas, era um período isento de cuidados e trabalhos e quase inteiramente dedicado, no mais estrito sentido, aos fins de educação. A distribuição da herança do povo era o propósito de Deus ensinar-lhes às gerações vindouras princípios corretos a respeito da posse de terra. A terra de Canaã ela foi dividida por todo o povo, com exceção dos levitas, né, que exerciam ali o seu ministério no santuário. Embora qualquer um pudesse por algum tempo dispor de suas posses, não poderiam transferir a herança de seus filhos. Ficava na liberdade de resgatá-la em qualquer tempo que pudesse fazer isso. Perdoavam-se as dívidas em cada 7 anos e no 50º, ou ano do jubileu, toda a propriedade territorial voltava ao seu dono original. Assim, todas as famílias estavam garantidas em suas posses e havia uma salvaguarda contra o extremo da riqueza ou o extremo da pobreza.
É muito interessante notar que Ellen White ela cita que se no mundo hoje os princípios das leis de Deus relativa à distribuição de propriedades fosse observada, seria muito diferente a condição do povo hoje, porque a observância desses princípios evitaria os males que em todos os tempos têm resultado da opressão dos pobres pelos ricos e do ódio dos ricos pelos pobres, ao mesmo tempo que poderia impedir a acumulação de grandes riquezas, tenderia a evitar ignorância e degradação de dezenas de milhares de pessoas. A consagração a Deus de 1/10 de toda a renda, quer fosse dos pomares, quer dos campos, dos rebanhos ou do trabalho mental e manual, a dedicação de 1/2 dízimo para auxílio dos pobres e outros afins de benevolência tendiam a conservar vívida diante do povo a verdade de que Deus é o possuidor de todas as coisas e a oportunidade deles para serem portadores de suas bênçãos. Em um ensino adaptado a extinguir todo o egoísmo e cultivar a riqueza de nobreza de caráter. O conhecimento de Deus, a companhia dele no estudo e no trabalho, a sua semelhança no caráter deveriam ser a fonte, os meios e o objetivo da educação de Israel. Educação comunicada por Deus aos pais e por esses dados aos seus filhos também. No antigo Israel, pais e mães tornaram-se indiferentes às obrigações para com Deus e para com seus filhos, pela infidelidade em seu lar e pela influência idólatra da sua vizinhança. Muitos dos jovens hebreus recebiam uma educação a qual diferia daquela que Deus tinha preparado para o seu povo. E para enfrentar esse mal crescente, Deus, por meio do profeta Samuel, ele providenciou o estabelecimento das escolas dos profetas, como um auxílio na obra da educação. Como era o ensino dessa escola? Qual o seu currículo? O seu ensino era através da palavra, o qual ensinava histórias sagradas, música sacra e a poesia. Como era a sua metodologia? Ou seja, como era o seu ensino? A sua metodologia era prática, um ensino através da experiência. Qual o propósito da escola dos profetas? Seu principal objetivo era transmitir os valores morais e espirituais que Deus havia entregue ao seu povo. Essas escolas se destinavam a servir como uma barreira, um muro de proteção, a fim de promover a necessidade intelectual e espiritual dos seus jovens. Seus instrutores eram versados na verdade divina, desfrutavam do respeito e da confiança do seu povo, tanto pelo seu saber quanto pela sua piedade. No tempo de Samuel, haviam 2 escolas dos profetas, uma em Ramá e outra em Kiriat Jearim. Seus alunos eram mantidos na escola por meio do seu trabalho próprio, do cultivo do solo ou ocupação mecânica. Em Israel, não se considerava estranho ou desagradável. Na verdade, considerava-se pecado permitir que a criança crescesse na ignorância de um trabalho útil. Para nós, bem como para o Israel antigo, o êxito na educação ele depende da fidelidade em executarmos o plano do Criador. A aplicação do ensino com os princípios da palavra de Deus no nosso dia a dia nos trará tão grandes bênçãos como teria trazido ao povo de Israel. Apresenta vários exemplos da verdadeira educação. Apresenta exemplos de homens em que o caráter foi formado sob a orientação divina. Homens que foram uma bênção aos seus semelhantes e que foram representantes de Deus aqui na terra. José, conhecido como José do Egito, ele veio de um lar simples, onde pôde ter muito contato com a natureza. Ele recebeu instruções, ensinos do seu pai Jacó. O seu pai Jacó era o seu professor, o seu instrutor. E o seu pai o ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Essa proximidade que José teve com a natureza
Ele pôde contemplar aí as planícies, as colinas, enfim, ele teve a oportunidade de contemplar a natureza. Essa oportunidade que ele teve de contemplar a natureza, juntamente com os ensinos do seu pai, o seu pai foi um homem muito temente a Deus, um homem que teve muita experiência com Deus. Então ele ensinou seu filho José a amar a Deus através dessas experiências que ele teve com Deus. Então ele começou a contar essas experiências para José. E isso, tanto essas experiências, esses ensinos que Jacó passou para José, tanto esses ensinos como o contato que ele teve com a natureza, isso contribuiu para que ele para o desenvolvimento completo de José. José teve um desenvolvimento físico, mental e espiritual. Ele aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ainda na juventude, José, ele foi retirado do seu lar. Ele foi levado para um país distante, um país totalmente diferente da sua cultura, um país onde as pessoas não adoravam o seu Deus. Ele passou por duras provas e em todas essas provas de caráter, ele foi fiel a Deus. Ele foi preso, ele foi tentado, ele passou por todas as tentações possíveis que um jovem pode passar. E em todas essas provas, José foi fiel a Deus, foi fiel à educação, aos ensinos que ele recebeu do seu pai. E a fidelidade de José se destacou ali no Egito, de tal forma que ele recebeu uma posição elevada. Ele foi nomeado o governador do Egito. E tudo isso se deu devido à educação que o seu pai o instruiu. Daniel veio de um lar judeu. Ele participou aí das escolas dos profetas, ele teve instruções, a educação de Daniel teve Deus como o centro. Daniel, diferente de José, ele vem aí de uma linhagem real, ele era filho de representantes do seu país e também na juventude, Daniel foi afastado do seu lar. Ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá em Babilônia, Daniel, mais 3 amigos, juntamente com outros jovens, foram separados para receber instruções para poder servir ao rei. E Daniel, ele foi fiel em tudo que ele fez. Em tudo que ele fez, ele foi fiel aos princípios, à educação que ele recebeu aí na sua infância e durante um período da juventude. Daniel, dentre aqueles outros jovens, Daniel e seus 3 amigos, mostraram ser mais inteligentes, 10 vezes mais inteligentes do que aqueles outros jovens. Daniel se destacou muito no conhecimento literário, na beleza física, em toda sorte de conhecimento e sabedoria. Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes do que aqueles outros jovens. E esse desenvolvimento de Daniel, essa fidelidade ao conhecimento, à educação que ele recebeu na sua infância e durante a parte aí da juventude, tudo isso contribuiu para que ele tivesse um desenvolvimento físico, mental e espiritual. E Daniel também se destacou, assim como José, ele também recebeu uma posição elevada. Ele se tornou o primeiro ministro do rei. Então esses jovens, assim como José, Daniel, eles se destacaram, eles foram fiéis em tudo que eles fizeram e eles se destacaram devido à fidelidade a Deus, e à educação que eles receberam na sua infância e na juventude. Bom, vou falar aqui um pouco sobre Eliseu. Destaquei aqui alguns pontos importantes que eu extraí da leitura do livro. O primeiro ponto vem falando sobre os seus pais, que foram seus grandes professores, E os seus pais extraíam esses ensinos da sua vida diária,
Então, todo o seu cotidiano, todas as suas atividades tinham uma lição, tinham um propósito que era ensinar a criança, né, a ter responsabilidade, a ser uma boa pessoa, a ter um bom caráter. Então, todo esse ensino tinha um propósito, que era desenvolver a criança de uma forma integral. O ensino que eles davam a Eliseu tinha 3 pilares muito importantes que não poderiam estar afastados desse ensino. O primeiro pilar era Deus, o segundo era a natureza e o terceiro era a disciplina do trabalho útil. Esses pilares, eles sempre estavam ligados ao ensino. Então, tudo aquilo que Eliseu aprendia sempre estava ligado a Deus, a natureza e a disciplina do trabalho útil, né? Os primeiros anos de Eliseu foram no campo. Seus pais viviam de agricultura, eles tinham plantações e eles estavam inseridos numa comunidade totalmente agrícola. E eles tinham como regra algo muito importante, que isso envolvia seu ensino, que era a regra, a fidelidade ao dever da vida diária. Então, tudo que eles faziam, tudo que eles realizavam, eles deveriam ser fiéis àquilo. Eles ensinavam isso às crianças, né, de que era importante realizar uma atividade, de que era importante participar da atividade com o pai, a mãe, ajudar o pai e a mãe. Fazer essas atividades era importante para a construção de um bom caráter. O propósito de tudo isso era ser fiel em coisas pequenas e estar preparado para deveres maiores, que foi o que aconteceu com Eliseu. Ele foi um grande líder, conseguiu liderar de forma positiva o povo de Israel, teve muito sucesso na sua liderança, né? E não é à toa que a sua história se destaca na Bíblia. O conhecimento que ele adquiriu durante todo esse período foi um conhecimento muito prático. Então, tudo aquilo que ele aprendia estava voltado à sua vida prática, tudo aquilo que ele ia realizar, as suas atividades e tudo mais. Moisés, ele foi um grande homem também, um grande profeta, né? E é muito visto, muito destacado, uma pessoa bastante conhecida, né? Seu ensino também foi adquirido pela sua mãe, ela foi a sua grande professora. Foi uma pessoa que teve uma grande preocupação em ensinar ele as coisas de Deus, até porque haveria um período que ele iria se separar de sua mãe, então ela se preocupou muito em trazer essa questão da sua história, da sua origem, mostrar para ele a quem ele pertencia, né? De onde ele vinha, então a sua origem, né? Essa questão da identidade cultural, ela trouxe muito e houve essa grande preocupação em falar sobre isso para ele, mostrar sobre isso. E isso refletiu também na sua fase adulta, ele sabia a quem ele pertencia e foi então que ele tomou decisões que foram grandes decisões que mudou todo o percurso da sua vida, né? Outra coisa importante que eu vi que não havia distinção entre conhecimento secular e religioso. Esses conhecimentos andavam juntos. Então, tudo que ele aprendia sempre estava relacionado a Deus. Um conhecimento matemático nunca estava separado de Deus. O conhecimento da ciência nunca estava separado de Deus. Sempre tudo estava relacionado a Deus, porque foi Ele que criou o universo. Ele foi o nosso grande criador. Então, eles tinham isso como algo muito importante. A tudo que a criança aprendesse estivesse relacionado a Deus. O propósito de tudo isso era que Moisés fosse fiel a Deus em todas as áreas de sua vida. Tudo aquilo que ele realizasse, tudo aquilo que ele fizesse, em qualquer lugar que ele estivesse, ele fosse fiel. E foi o que aconteceu com Moisés. Ele foi fiel, mesmo em coisas que a gente achou que ele não fosse ser, ele foi e ele deixou aí o seu legado, né? E até hoje ele se destaca aí na história do povo de Israel. Continuidade ao assunto, vou falar sobre Saulo. Quem era Saulo? Era um judeu, nascido na cidade de Tarso da Sicília, filho de pais comerciantes, cidadão romano e ligado à seita dos fariseus. Era um israelita muito além de seus contemporâneos. Possuía dotes intelectuais que era fantástico. Ele falava 4 línguas: hebraico, aramaico, grego e latim. A escola teológica que Paulo estudava era dirigida pelo rabino Gamaliel, homem muito importante na época.
Mas infelizmente essas escolas, elas deixaram de lado a palavra de Deus, que é muito importante, e começaram a colocar tradições de homens e de rabis. Seus mestres eram homens orgulhosos, arrogantes, ciosos de querer saber de tudo. Eles achavam que eles tinham poder na mão, eles queriam ter, ou melhor, eles queriam ter o domínio das coisas, não só das pessoas, mas também do povo, da cidade, enfim, eles queriam ser os maiores, os principais maiorais na época. Infelizmente, Saulo, ele absorveu toda essa educação. Sabe, ele se tornou uma pessoa arrogante. Porque, observando os mestres que ele tinha, né, que eram homens rudes, cruéis, arrogantes e orgulhosos, ele absorveu tudo isso. E com isso, ele também começou a fazer, como se diz, ele começou a praticar isso na sua vida. Ele foi um homem, no tempo dele, muito perseguidor dos cristãos. O que ele fazia com os cristãos? Olha, ele ia de casa em casa, ele arrastava as pessoas, ele mandava apedrejar, ele colocava na masmorra até a morte. Este era Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos. Porém, indo a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. A partir daquele momento, Saulo de Tarso transformou-se em Paulo. Paulo era uma nova criatura. A sua educação mudou radicalmente. Não era mais uma pessoa. Ele foi educado através dos princípios do amor de Deus. E sabe, a natureza era tida assim como observação daquilo que Deus queria que ele aprendesse. Esse era Paulo. Ele foi educado pelo maior mestre que o mundo conheceu, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um homem amoroso, humilde, sabe, fiel, amigo, compreensivo, sabe, uma pessoa fantástica, um ser maravilhoso. Ele absorveu tudo isso aí. Ele foi outra pessoa. Este era Paulo, o amoroso, o amigo, o fiel companheiro. Ele tornou-se um grande pregador, o pregador da palavra do Senhor. Sua postura como esse novo educador que era Jesus mudou totalmente. Agora ele era amigo das pessoas. E com isso ele começou a programar estratégias para educar essas pessoas. Porque ele conheceu o Evangelho. E como conhecedor do Evangelho, ele queria propagar essa palavra maravilhosa. E com isso, ele traçou várias estratégias para ficar mais fácil para as pessoas conhecer Jesus, aquele mestre que ele possuía agora, que era o seu mestre agora. Então ele traçou 4 estratégias. Primeiro, ele ia pregar nos grandes centros, nas sinagogas. Segundo, ele passou a falar com as pessoas de acordo com as necessidades delas e também com as características culturais que ela possuía. Terceiro, ele tinha um hábito muito bom. Ele saía para visitar as comunidades cristãs, né, que eles entravam de encontro, e ele não só visitava, mas ele mandava cartas, fazia visitas e também mandava mensageiros confiáveis para poder saber como é que estava a comunidade cristã. E além de tudo, uma coisa muito importante, ele estava sempre alerta, sempre pronto e atento às necessidades das pessoas da sua época. Este era Paulo. Trazendo para a educação atual, podemos ensinar as crianças de acordo com as experiências que elas trazem no seu cotidiano e de acordo também com a cultura que ela está inserida.